Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de dezembro. Você vai ver nessa edição que São Paulo tem mais internações por gripe do que por Covid. E por isso mesmo, a cidade liberou a vacina contra a influenza para todas as idades. O desemprego ficou no menor patamar desde o início da pandemia. E a Itapemirim fez um acordo com o Procon para devolver o dinheiro aos passageiros afetados pelos cancelamentos de voos. Subiu para 21 o número de mortes provocadas pelas chuvas na Bahia. O número de desalojados agora passa de 34 mil. O governo federal instalou uma força-tarefa para socorrer os afetados pelas tempestades no estado e também em Minas Gerais. E anunciou novos recursos para atender as vítimas. Uma força-tarefa do governo federal está na Bahia para dar assistência e socorrer as famílias atingidas pelas cheias no extremo sul do estado e em Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira, ministros e equipes técnicas sobrevoaram as áreas atingidas. O Ministério da Saúde anunciou que vai destinar 12,7 milhões aos municípios atingidos para fortalecer o sistema de vigilância em saúde e controle de epidemias. Hoje mesmo, o Ministério da Saúde editou uma portaria no valor de 12 milhões de reais para a área afetada pela enchente. Para a Bahia, são mais de 7 milhões de reais. Esse dinheiro já foi repassado, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde. A Secretaria de Vigilância e Saúde está aqui na região, atuando. Só para aqui, para a região sul, nós já encaminhamos 5 kits de desastres, com mais de 1 tonelada de insumos. Nós vamos reforçar a vacina para a cobertura da gripe. Vamos trazer mais, nesse primeiro momento, 100 mil unidades dessa vacina para hepatite A. Nós vamos também disponibilizar assistência para aqueles que se acidentam com animais peçonhentos. Enfim, todas essas necessidades para a saúde, médicos da Força Nacional, que são médicos emergencistas, eles vão começar a chegar. E agora, no começo do ano, também médicos para dar cobertura na atenção primária. Traremos cerca de 90 médicos que integram o programa de médicos na atenção primária. Isso foi um pleito da secretária estadual de saúde que está sendo acatado. Enfim, nós vamos tomar todas as providências para dar suporte às autoridades de saúde do estado e do município. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai atuar com ações preventivas para evitar desaparecimentos, especialmente de crianças. O Ministério da Infraestrutura está trabalhando na reconstrução de pontes e rodovias federais atingidas pelas cheias na Bahia e mais 3 estados. Para atender essa demanda, o governo federal está destinando 200 milhões de reais, liberados através da publicação de uma medida provisória nesta terça-feira. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o trabalho do DENIT já começou. O esforço conjunto fez com que hoje o presidente da República publicasse no Diário Oficial da União uma medida provisória com um crédito extraordinário de 200 milhões de reais para recompor o nosso orçamento do Ministério da Infraestrutura em vias de nós fazermos os investimentos aqui nessa região, de forma que a gente vai ter então o recurso necessário para revisitar os aterros. Nós tivemos muitos deles submersos, como aqui na 415 por dias. Isso gera um risco grande na nossa subbase, no leito da nossa rodovia. Também a questão de deslizamento nas nossas encostas, a questão também de construção, nesse primeiro momento, de curto prazo, dos desvios nas nossas rodovias para manter o fluxo normal na medida do possível. Então é um trabalho conjunto, um trabalho feito a 4 mãos, sob a orientação do ministro Tarcísio, do presidente da República, aqui no estado da Bahia, firmemente orientado também pelo nosso ministro João Roma, de forma que a gente tem encontrado então os caminhos. E hoje nós temos aqui basicamente a BR-330 com uma obstrução dificultando o trânsito. Da forma que a gente já fez esforço no quilômetro 750, na 101, no quilômetro 811, ali cabeceiras de rios também foram comprometidas. Então, são 450 mil baianos que estão sofrendo. Então é um esforço conjunto do governo federal com o governo estadual para encontrar os caminhos e as respostas para os desafios que estão postos. Até o momento, a Defesa Civil Nacional já liberou cerca de 19 milhões de reais para ações de resposta e reconstrução de infraestrutura danificada, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesta terça-feira, mais 86 municípios baianos tiveram a calamidade reconhecida pelo governo federal. Mais de 400 mil pessoas foram afetadas e 50 abrigos temporários foram montados. O presidente Bolsonaro
tem acompanhado todos os dias o processo, né, tem nos orientado a nos debruçarmos sobre o problema. Fazemos a parceria necessária com o governo do estado da Bahia. A nossa missão constitucional é apoiar o governador e a sua equipe, né, a Defesa Civil do estado da Bahia, para que nós possamos restabelecer a normalidade e, nesse momento, acolher os desabrigados, aqueles que estão fora das suas moradias em função da catástrofe. Alimentá-los, retirá-los das áreas em que estão isolados e, ao mesmo tempo, propiciar alimentos, cobertores e, sobretudo, o conforto necessário de que melhores dias virão. A Defesa Civil também alerta para novas chuvas na região até esta quarta-feira. No último sábado, a situação se agravou muito, não é? Mantinha contato desde da noite de Natal com o ministro Rogério Marinho, acompanhando a situação. Fazemos um apelo para que as pessoas saiam das áreas de risco, às margens dos rios, perto de possíveis deslizamentos e também, o quanto antes, trabalhar para reconstruir a nossa Bahia. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em algumas regiões do país. Em Ilhéus, na Bahia, a máxima prevista é de 29 graus. O dia deve ficar nublado, mas sem previsão de chuva. Em São Paulo, a máxima é de 28, com tempo encoberto, algumas aberturas de sol durante o dia, mas pode chover a qualquer hora. No Rio de Janeiro, a previsão é de sol, chuvas isoladas durante esta quarta-feira e a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus. Em Montes Claros, onde a chuva intensa ontem provocou alagamentos, a previsão é de muita chuva hoje também, máxima de 26 graus. São Joaquim, em Santa Catarina, registrou a temperatura mais baixa de todo o país. Agora, pela manhã, os termômetros marcaram 10 graus, mas a temperatura máxima pode chegar hoje a 30 graus. Em São Paulo, as internações por gripe dispararam e ultrapassaram as hospitalizações por Covid-19. Já são mais de 200 casos de influenza. Na cidade de São Paulo, as internações por gripe já representam 23% das hospitalizações por síndrome respiratória. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, das 920 pessoas internadas com sintomas de doenças respiratórias na semana de 12 a 18 de dezembro, 213 tinham influenza e 37 receberam diagnóstico de Covid. Os casos de gripe na capital começaram a subir neste mês. Na semana anterior, de 5 a 11 de dezembro, das 912 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, 139 tinham influenza e 56 tinham Covid-19. Como comparação, no final de junho desse ano, 66% do total de internados com doença respiratória, 1.516 pessoas, tinham Covid-19 e só 3 pessoas tinham influenza. E a cidade de São Paulo estendeu a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade e que ainda não tenham se imunizado esse ano. A campanha foi ampliada por causa da baixa procura pela vacina da gripe nos postos de saúde. A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe por causa do aumento dos casos da doença no município. Com isso, a partir de 6 meses de idade, todos que ainda não se vacinaram contra a influenza em 2021 vão poder receber o imunizante. A Prefeitura alerta que a campanha é válida enquanto durarem os estoques de vacina nos serviços de saúde. A imunização acontece em todas as 469 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não há necessidade de intervalo entre a aplicação da vacina anti-Covid e da vacina contra a gripe, segundo a Prefeitura de São Paulo. É possível, inclusive, que as duas sejam aplicadas no mesmo dia. A vacina contra a gripe não tem ação contra a versão específica do vírus que tem se disseminado, a cepa Darwin do H3N2. Mas isso não torna a vacinação menos importante, já que previne contra o vírus H1N1. A taxa de desemprego recuou no terceiro trimestre do ano e ficou no menor patamar desde o início da pandemia. A taxa de desocupação caiu para 12,1% no trimestre de agosto a outubro. Na comparação com o trimestre anterior, a queda é de 1,6%. O número de pessoas em busca de trabalho reduziu e marca cerca de 12,9 milhões. O número de pessoas ocupadas aumentou em 3,6%. Na comparação com o trimestre do ano anterior, houve um aumento de 8,7 milhões de trabalhadores. No setor privado, a quantidade de empregos com carteira assinada subiu 9,5%. Aumentou também
o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, em 8%. A taxa de informalidade chegou a 40,7%, o que corresponde a 38 milhões de trabalhadores do país. Com o crescimento do trabalho informal, o rendimento real caiu em 4,6% e chegou a R$ 2.449. Na comparação com o trimestre do ano anterior, a queda no rendimento foi de 11,1%. Do ponto de vista da inserção do trabalhador, nesse trimestre, em outubro, mantém-se o predomínio da informalidade, principalmente por meio do trabalhador por conta própria. De pouco mais de 3 milhões de expansão na ocupação, cerca de 54% veio da informalidade, né? Mas é importante frisar que nos últimos trimestres também tem ocorrido uma gradativa recuperação da carteira de trabalho na PNAD contínua, né? Mostrando que, embora mantenha-se o predomínio da informalidade, atividades que contratam trabalhadores por meio da carteira de trabalho também têm apresentado expansão, né, contribuindo não apenas para uma recuperação quantitativa, mas também para a recuperação dos vínculos formais. A alta da taxa básica de juros, a Selic, e o maior risco de calote por causa da estagnação da economia fizeram os juros ao consumidor dispararem esse ano. Entre janeiro e novembro, as taxas médias cobradas nos crediários do comércio passaram de 72% para 80% ao ano. Já os juros do cheque especial foram de 127% para 140%. E os do cartão de crédito de 257% para 340%, de acordo com o levantamento da Associação Nacional de Finanças, Administração e Contabilidade. Nesse período, a Selic foi de 2% para 7,75% ao ano. Veja a seguir, a Itapemirim fez um acordo com o Procon para pagar os passageiros que tiveram voos cancelados. A gente volta já. A companhia aérea Itapemirim assinou um acordo com o Procon de São Paulo para devolver o dinheiro aos passageiros que não viajaram desde que a empresa suspendeu as atividades. Se não cumprir o que prometeu, a companhia será multada em 5 milhões de reais. A Itapemirim concordou em reembolsar o consumidor em no máximo 10 dias. O prazo vai começar a contar a partir do momento em que o consumidor fizer a reclamação. Segundo a empresa, 99% das compras foram feitas via cartão de crédito. Se o negócio foi fechado para pagamento parcelado, o estorno será da mesma forma e prazo. A medida abrange os consumidores com residência no estado de São Paulo, que deverão procurar a empresa nos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos. Quem não puder ir, terá um canal de atendimento telefônico 24 horas junto ao Procon e às outras unidades de Procons estaduais. Em nota, o diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês, disse que o acordo assegura o reembolso aos consumidores, mas não isenta a ITA de responsabilidade administrativa ou judicial devido à suspensão das suas operações. Ou seja, o consumidor pode entrar individualmente com processo por dano moral contra a empresa. O INSS prorrogou mais uma vez o prazo da prova de vida. A partir de janeiro, quem recebe pensões e aposentadorias terá que fazer a prova no mês do aniversário. Quem não cumprir a exigência poderá ter o pagamento suspenso a partir de julho. As pessoas que têm a biometria registrada podem apenas fazer uma operação bancária. Quem não tem deve ir ao banco onde o dinheiro é depositado. O Brasil completa 25 dias com média de mortes por Covid abaixo de 200. E em 24 horas, 4 estados não registraram mortes: Acre, Alagoas, Roraima e Sergipe. Segundo o Ministério da Saúde, de um dia para o outro, o Brasil registrou mais 171 mortes por Covid-19. Agora são 618.705 vítimas da doença desde o início da pandemia.
Também foram somados mais de 8.430 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.252.000 diagnósticos para a doença já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 105 vítimas por dia, segue abaixo de 200 pelo 25º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 30% em relação a 2 semanas atrás. Mas é preciso lembrar que a ausência de dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 4.956 registros diários. Agora aponta estabilidade, com uma diminuição de 5% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontam alta: Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 7 estão em estabilidade: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia. E 14 unidades da federação apresentaram queda. Dessa vez, somente um estado não informou os dados: Santa Catarina. Já são quase 330 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 137 mil pessoas tomaram a primeira dose, 75,5% da população. Mais de 142 milhões e 900 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67% dos brasileiros, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 25 milhões de pessoas, ou 12% da população. E 13 estados não divulgaram os dados de vacinados. Ao menos 39 países já aprovaram a imunização de menores de 12 anos contra a Covid. Em uma nota técnica divulgada ontem, a Fiocruz ressaltou a importância da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade contra a Covid-19. Segundo o documento, a rapidez do contágio da variante Ômicron aumentou o poder de transmissão, principalmente de indivíduos não vacinados, como as crianças. Na China, o aumento do número de casos de Covid provocou um período de confinamento para várias pessoas. Yan'an, a 300 quilômetros de Xi'an, ordenou o fechamento das empresas e pediu a centenas de milhares de residentes de um distrito que fiquem em casa. Os números de infecções são muito baixos se comparados aos registrados na maioria dos países do mundo. Mas a China adotou uma estratégia de erradicação do vírus que consiste em severas restrições para impedir toda a propagação. Nesta terça-feira, as autoridades de saúde relataram 209 novas infecções. Este é o maior número diário desde março de 2020 no país, que detectou o coronavírus pela primeira vez há 2 anos em Wuhan. Diante do surto e na véspera das Olimpíadas de Inverno de Pequim, em fevereiro, as autoridades impuseram na semana passada um bloqueio aos 13 milhões de residentes de Xi'an. Os moradores estão proibidos de viajar de carro e apenas uma pessoa de casa pode sair a cada 3 dias para comprar comida. Diante dessa situação, há uma avalanche de chamadas para os serviços sociais, solicitando alimentos e outros produtos básicos. E a China acusou os Estados Unidos de ameaça grave para a segurança de seus astronautas ao afirmar que 2 satélites do bilionário Elon Musk quase colidiram com a Estação Espacial de Pequim. De acordo com o gigante asiático, 2 satélites do bilionário Elon Musk quase colidiram com a Estação Espacial de Pequim. A Tiangong teve de executar controles preventivos para evitar colisões durante 2 aproximações com os satélites Starlink da SpaceX em julho e outubro. Os Estados Unidos falam sobre o conceito da chamada conduta responsável no espaço sideral, mas ignoram suas obrigações de acordo com os tratados internacionais. Isso representa uma séria ameaça à vida e à segurança dos astronautas. Esse é um caso típico de 2 pesos e 2 medidas. De acordo com um documento enviado por Pequim este mês à Agência Espacial da ONU, nas 2 ocasiões, os satélites entraram em órbitas que obrigaram os operadores da Estação Espacial Chinesa a mudar de curso. A SpaceX, com sede na Califórnia, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, bom dia.